estudos para concursos sobre parecer da redação oficial. Algumas questões. Primeira questão. O nome do documento que apresenta a resposta a uma consulta é feita a profissional especializado sobre assunto de sua competência e formação. Denomina-se documento que apresenta uma resposta a uma consulta. Uma resposta a uma consulta. Relatório, não. Memorando, não. Certidão é uma coisa completamente diferente. Daí, para mim, sobra ata e parecer. Por que sobra isso? Porque eu não tenho a menor ideia do que eles são. O problema é que eu tô lendo questão de parecer, então eu vou ter que chutar o parecer, né? Parecer. Parecer é isso? Interessante. Uma questão de perguntar o que é isso, né? Próxima coisa de parecer. Questão. Assinale as seguintes informações. A relação do documento denominado parecer. Primeira. Na administração pública, geralmente é a parte integrante de um processo para o qual aponta a solução favorável ou desfavorável, procedida da necessidade de justificação, da necessária justificação com base em dispositivos legais, em jurisprudência e em informações, e pode ser facultativo, obrigatório, normativo ou vinculante, e apresenta as seguintes partes: designação, título, elemento, ementa, texto e fecho. Eu vou dizer que o certo é bonitinho, mas ele pode ser facultativo, obrigatório, normativo ou vinculante. Pode ser tudo isso? Acho que sim. É classificado como um ato administrativo ordinário. Eu não sei que tipo de ato administrativo é, ao parecer. Eu vou colocar aqui Vamos ler de novo, ver se eu consigo identificar algum erro grande na primeira. Na administração pública, geralmente é a parte integrante em um processo para o qual aponta a solução favorável ou desfavorável. Solução desfavorável, a parte integrante de um processo para componta a solução. Tipo uma resposta que ele falou no anterior. E procedida de necessária justificação com base em dispositivos legais, em jurisprudência e em informações. Vamos chutar que todas estão certas. E deu errado, era só 1 e 2. Próxima questão. Na redação de um parecer sobre determinado assunto, o agente de apoio administrativo deve empregar o seguinte tipo de linguagem. Ou seja, uma questão de falar da linguagem do parecer, que eu não sei, né? Vamos. Daí tem coloquial, familiar, popular e erudita. Bom, eu só vou falar coisa que é parecida com a redação, né? Sempre é formal para manter pessoalidade, né? Vamos chutar essa. E acabou sendo, né? Só foi usar as regras de parecer, né? Próxima questão de parecer. Na área administrativa é usado a admissão de pareceres técnicos por agentes ou órgãos acerca de assuntos técnicos ou jurídicos. O parecer técnico. Parecer do tipo técnico. Daí tem que selecionar as questões, né? O relacionado. O parecer técnico é o relato de um especialista designado para avaliar determinada situação que estava dentro de seus conhecimentos. Isso faz muito sentido com coisas técnicas, é sempre assim. Vou chutar com esse aqui mesmo. E acabamos errando. O que era para eu dizer era que o parecer técnico subjetivo, quer dizer, o parecer técnico é subjetivo, podendo se basear num laudo anterior. Interessante. Próxima questão. Tem um texto aqui. Talvez seja um parecer. Bom, considere a situação fictícia para marcar a objetiva correta. A empresa binacional. Empresa binacional, ponto 1. Examinamos os balanços patrimoniais da empresa binacional realizados em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2014, ou seja, um ano depois. As respectivas demonstrações, resultados e origens, explicações e aplicações dos recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. Ou seja, está falando do primeiro que examinamos. É sobre essas demonstrações contábeis que expressamos nossa opinião. Daí ele está falando que ele vai expressar uma opinião. Daí, segundo ponto os exames foram realizados de acordo com as normas da auditoria e compreendem. Daí ele fala 3 coisas que eles fizeram com as coisas sobre do jeito de auditoria, né? Saldos compreendem, os exames foram feitos e compreendem os saldos, volumes de transações, sistema de contábil de cultura interna da empresa, compreendem a verificação das evidências e dos registros que suportam os valores de informações contábeis divulgados e, terceiro, compreendem a avaliação das práticas contábeis adotadas pela administração da empresa, bem como a apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto, certo? E daí falando no terceiro ponto, em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas representam adequadamente a definição patrimonial e financeira da empresa binacional
e também não revelam nenhuma distorção em resultado das suas operações. As mutações de seu patrimônio líquido e a origem e aplicações de seus recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, todas as informações examinadas revelam a consistência e a adequação aos princípios contábeis fundamentais. Daí a pergunta era, no que concerne ao gênero textual utilizado, trata-se de um. Daí tem memorando, não. Relatório, parece um relatório. Ofício, acho que eu posso dizer que é ofício. Daí tem um treco chamado parecer técnico administrativo, né? Eu vou ter que chutar o parecer técnico administrativo, apesar de ser uma coisa que eu não teria considerado. Bom, eu não teria considerado porque eu não tenho a menor ideia do que é um parecer direito, né? Vamos falar de parecer técnico. E era um parecer técnico. Vamos analisar a coisa. Basicamente ele falou sobre o que que é, depois ele falou o que que fez e depois ele falou a opinião do carinha, né? Parecer técnico administrativo. Próxima questão. Daí era essa aqui é uma questão só de falar o textinho, né? É a opinião escrita ou verbal dada por alguém acerca de determinado assunto. Opinião, né? E no treco anterior tinha opinião. Indica e fundamenta a solução para o assunto tratado. Seu principal objetivo é o esclarecimento de dúvidas. Em sentido amplo, é a análise de um caso. Em sentido restrito, é a opinião jurídica de um magistrado ou tribunal consultor. Parecer tão complexo. Daí isso aqui é um parecer, né? E acertamos. Próxima questão. Próximo item apresenta o fragmento de correspondência oficial adaptado. Tá. Julgue quanto à adequação da linguagem. É uma certa errada sobre um parecer. Manifestamo-nos no sentido de que deve ser negado o pedido de Mara, candidata ao cargo de professora em inglês, que ela pretendia tomar posse apresentando documentos diversos da exigido do edital de concurso que foi aprovada. No caso, o edital exigia diploma de licenciatura plena em língua inglesa que a candidata alegou não poder apresentar devido às greves ocorridas na instituição em que estudava. Aceitar o documento no lugar do exigido pelo edital seria uma forma de privilegiar a candidata, ferindo o princípio da igualdade entre todas as concorrentes. Parecer. Tá na quase. Tá na mesa. Se isso está certo. Próxima questão. A Prefeitura Municipal encaminhou uma assessoria planejamento um projeto para a reestruturação de organograma de prefeitura. Estruturar um organograma a fim de ser analisado. O resultado desta avaliação deverá ser encaminhado ao prefeito sob a forma de mensagem, né? Não, ele está falando de parecer. Quer dizer, essas questões de parecer estão. Isso aqui não parece um parecer. Droga, mas eles querem que seja uma resposta a parecer. Droga, mas vai aparecer. Não acredito ter que responder para o prefeito sobre o jeito de parecer. Interessante também. Próximo ponto. Próxima questão. Sobre a elaboração de um relatório de ou um parecer. Relatório ou parecer. A alternativa aqui está de acordo com as características do gênero de relatório ou parecer. Tá. Um relatório consiste na exposição escrita em que se descrevem fatos verificados mediante pesquisas ou se relata a execução de serviços de expedientes. E isso é um relatório, tá certo. Segundo, a linguagem de um texto oficial deve ser objetiva e impessoal, ou empregando preferencialmente as verbos de terceira pessoa do singular, evitando-se referência pessoal. E espera, vou empregando os verbos de terceira pessoa singular. Certo, pode ser isso aí, também o plural, evitando-se referência pessoal. Certo, o segundo está certo também. Ponto 3. A introdução do texto é a parte inicial, em que devem constar a delimitação dos assuntos tratados, objetivos de pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho. Talvez isso esteja certo. Ponto 4. A conclusão do texto é a recapitulação sintética dos resultados obtidos e pode apresentar propostas e sugestões em razão de dados coletados e sim discutidos. Eu não diria isso, mas que tenha uma recapitulação não, mas faz sentido um pouco. Quando faz um texto dissertativo, né? Quando um treco de relatório, parecer, precisa falar uma recapitulação. Quer dizer, acho que faz sentido se você, quando a conclusão é usada como uma opinião, né? Daí, tipo, um parecer de opinião, mas no relatório você tem que falar a base do resultado final, certo? Acho que dá certo esse quarto de conclusão, vai. O último fala a veracidade de um parecer ou de um relatório é garantida diante da hierarquia do técnico que o assina. Garantida.
não havendo, portanto, a obrigação de apresentação de documentos demonstrativos, tais como tabelas, dados numéricos e gráficos. E, obviamente, isso está errado, né? Próxima questão. Daí tem um documento aqui oficial. Daí ele fala, baseados nas normas de correspondência oficiais, assinale a alternativa correta. O parecer é um exame apurado que se faz sobre um determinado assunto com apresentação fundamentada da resolução e que, conforme as circunstâncias, pode ser de opinião favorável ou contrária. Parece certo? Mas vamos ler os outros. O título e o número do processo são sempre em letra minúscula. Errado. O parecer, por ser um documento oficial sem vinculação nenhuma com outra correspondência, tem como objetivo principal fornecer subsídio para a tomada de decisões. Não. Os documentos acima, que é o que eu não li, pulei tudo, seguem as normas padronizadas pelo Manual de Redação Oficial da Presidência da República. E agora, deixa eu ler. Tá, tem o título, daí tem o assunto, o parecer, processo, está do lado esquerdo, tem um texto, tem um com introdução, tem um com um treco, tem o final, daí no treco de o treco da data está no meio, isso pelo que eu sei devia estar errado, devia estar na direita, no canto direito a data e cidade. Daí tem uma assinatura, e sim, embaixo da assinatura, que na verdade não tem uma assinatura, tem um nome, mas serve de assinatura. Tem o cargo da pessoa. Eu acho que só o trequinho tá errado das treco, né? O trequinho da data. Próxima questão, último enunciado. Espera. Essa aqui eu tenho que achar a coisa correta, né? Então, eu não já encontrei a coisa correta. Tá, aparecer texto em documento oficial sem vinculação nenhuma com outra correspondência tem como objetivo principal aparecer subsídio com a tomada de decisões. Não. Isso aqui tá errado. Próximo e último enunciado, com as exigências do quórum, pareceres ou publicações, trazendo demais formalidades regimentais, entre elas os prazos são dispensados com a adoção de urgência urgentíssima. Urgência urgentíssima, que louco, né? E acabamos acertando, escolhendo a primeira. Próxima questão, certo e errado. Tá. A troca de comando do país e nas estados impõe um desafio inadiável aos novos administradores, até como justificativa para eventuais reajustes de tributos, tornar a máquina pública mais eficiente e mais útil aos cidadãos. Sei lá, certo? Tenho certo. Nem entendi o que era para responder nessa questão. Próxima questão, sobre redação correspondência. Oficial. Assinar a única característica que não se aplica a um parecer. A análise de um caso se aplica a um parecer. Solução favorável ou contrária. Uma opinião de solução ou favorável ou contrária se aplica. Interpretação dos fatos se aplica. Justificativa por meio de dispositivos legais. Informações sobre um caso. Não, eu vou falar que esse aqui não tem opinião. Acabou me errando. Não era para ter informações sobre um caso? Como é que não dá para dar uma opinião sem ter informações? Bom, próxima questão. As opções que se seguem apresentam proposta de trechos de parecer. Assinale a opção cujo texto corresponde ao que preceituam as normas de redação oficial. Nossos estudos técnicos demonstram que a crônica do jogo no Brasil, é repleta de exemplos que desaconselham a legalização, como a violação das gangues que controlam ele, lavagem de dinheiro e cooptação de autoridades para fazerem vista grossa diante das ilegalidades. O que era mesmo? Era para assinar lá uma opção cujo texto corresponde ao que preceitua as normas de redação. Eu vou falar que isso aqui parece uma coisa bonitinha, né? E deu errado. Qual será o erro disso aqui? Próxima questão, sobre parecer. De novo, o item a seguir se apresenta um fragmento de correspondência oficial seguido de uma proposta de classificação entre parênteses. Tá. Uma classificação está dizendo que esse treco é um parecer. Nesse treco está dizendo que Roberto Carlos da Silva, tendo sido aprovado no concurso público realizado para o Ministério do Integral, vem solicitar a Vossa Senhoria declaração de que conste na nota e a ordem de classificação requerente. E eu diria que isso está errado. Isso não apareceu. E isso acertamos. Próxima questão. Pode-se afirmar que a nota escrita pela qual uma autoridade de solução dá solução a um pedido ou encaminha a outra autoridade pedido para que decida sobre o assunto é essa coisa de dar solução fica estranho dizer que é parecer, né? Mas parece que é um parecer. E última questão. Diante dos argumentos arrolados neste documento, concluímos que, pela incorporação do referido profissional aos quadros dessa instituição, a consideração superior. Parece aquela questão anterior, né? Essa aqui está certa, parece um parecer. E acertamos.
Finalizando